E o Rio Grande do Sul é palco para mais um musical, Godspell, A Esperança, que está em cartaz na cidade de Canoas. E conversamos agora com o diretor, Zé Adão Barbosa, e o produtor, Fernando Zugno. Olá, sejam bem-vindos ao programa mais uma vez. Obrigado, Tudo bem, gente? Bom, vamos falar um pouco do enredo, né, contar sobre esse musical, que é o segundo depois do Apanhador, neste ano. O Evangelho segundo São Mateus é um evangelho menos careta, digamos, da Bíblia. Também é o mais lírico, não tem o épico do Gênesis, né? Abrir mares, não abre mares, não tem, é mais simples, é mais os discursos de Jesus antes de morrer, né? A relação dele com os apóstolos, né? A preparação para a morte, a traição de Judas. E o que na época, porque eu obviamente assisti na época, eu sou velhinho, eu me lembro que na época o que chocou não foi exatamente um filme sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus, porque já tinha sido feito épicos maravilhosos, 10 Mandamentos, do C.S.B. Mile, né? Eu acho até mesmo no Ben-Hur tem também uma crucificação, uma cena belíssima. Eu acho que o que na época pegou muito forte é que ainda estávamos no movimento hippie. Né? 71 ainda tinha resquícios fortíssimos do movimento hippie. E eles colocaram um Jesus frágil, magro, feio, cabelo ruim, cabelo black power, mas precisa mal cuidado, né? Uma camisetinha do super-homem, assim, com a efígie do super-homem, que se encontra com seus apóstolos num ferro velho. Ou seja, absolutamente marginal, mais marginal impossível. Numa época em que gays eram sinônimo de drogas, de sexo, de rock and roll, de loucura, de transgressão. Aí foi a ousadia na época. Eu acho que foi isso que o filme pegou. Sim, bom, ele é baseado num musical off-Broadway. O musical off-Broadway. Né, o musical estreou em 71. O filme é de 73. Né? Logo em seguida também. Né? Mas é óbvio que no off-Broadway deve ter sido. Não é à toa que é off-Broadway, porque eu acho que a Broadway jamais, né, cometeria uma heresia dessas. O off-Broadway pode, né, porque é um grande teatro, né? Sim. Nova-iorquino. E a montagem de vocês acaba se inspirando muito no filme. Não necessariamente, né? É que na verdade eu não vi nenhuma montagem inteira. Eu também não. Né? Mas o filme é a peça. O que acontece é que no filme digamos, os discípulos que se encontram com ele no ferro velho, né? Eles vêm das ruas. Um é motorista de táxi, a outra é bailarina, a outra é modelo, a outra é secretária, né? Um outro é carregador, office boy. A menina que arruma os vitrines. João Batista. E eles ouvem o chamado João Batista. Sim. E eles vão se encaminhando para aquele lugar, e aí eles são batizados e viram. Eles se encontram numa fonte, e nessa fonte acontece o batismo deles. Aí, de repente, aparece Jesus. Imagina eles brincando numa fonte, Jesus sem camiseta, magrinho, sem músculo. Sim. E eles brincando numa fonte, aquela ali era o batismo. Então, é lógico que todas essas coisas, esses diretores maravilhosos tiveram que adaptar, e tudo foi feito com a nossa cara para o teatro, né? Porque o cinema é uma linguagem completamente diferente. Mas também com uma linguagem, né, de celebração, uma data natalina e uma montagem no parque. Né? Isso determina muito, né, a linguagem que vocês usaram. Eu acho que o que mais me comoveu com o convite do Luciano Alabarce, que é o nosso grande mestre, o que mais me comoveu foi poder falar de Jesus Cristo. Eu não tenho grandes intimidades com a Igreja Católica, mas eu acho que a figura de Jesus Cristo é muito icônica, porque lembra todos os Jesuses da humanidade. Lembra Dalai Lama, lembra Profeta Gentileza, lembra Gandhi, lembra Martin Luther King, todos que, né, de alguma forma vieram ao mundo para dizer coisas bacanas. Sim. E essa é a imagem de Jesus que passa na peça e que passa no filme e que nos deixa enternecidos. É porque o espetáculo tem uma coisa que é o roteiro dele, o texto, as músicas que o Everton traduziu, o Everton Rodrigues, né, o diretor musical do espetáculo, traduziu, e uma maneira como elas foram colocadas em cena. A grande questão desse espetáculo é tu contar essa história, não é para tu falar da igreja, não é para tu falar é para tu falar de amor, é para tu falar de paz, é para falar de harmonia, é para falar. Então é disso que a gente está falando. São dos sentimentos mais puros da religião mesmo, dessas pessoas de tu passar. Então são os ensinamentos que Jesus passa, são alguns ensinamentos que ele passa intercalados com as músicas que falam sobre isso. E é óbvio que tu fica tomado por isso, porque é um elenco de 11 atores, né, Fernando? Dois produtores, uma coreógrafa, que é Carlota Albuquerque, que praticamente foi uma direção conjunta. Né? A Carlota é um dos nomes mais geniais
da cultura gaúcha. Larissa Sanguiné também, que é uma excelente diretora, dirigindo junto. A direção musical do Everton Rodrigues, as versões dele, eu brinco com ele, né, Fernandinho? As versões são melhores que as da Broadway. São melhores. As versões dele são deslumbrantes. Tudo isso, cara, criou nessa equipe, porque foi difícil montar. 8 horas de ensaio por dia. Teve uma audição, né? Começou Começou uma audição, 60 Começou a escolher, tendo que escolher várias pessoas maravilhosas que participaram da audição. As pobres criaturinhas que estão no palco pagaram um mico ensaiando abaixo de um calor senegalesco, sabe, tendo que cuidar das vozes. E tudo isso gerou, não estou mentindo, uma afetividade tão grande naquele lugar divino que é o Parque Eduardo Gomes, em Canoas. Isso aí gerou uma afetividade tão grande, né? E é óbvio, fora isso, a gente tem que agradecer o convite da Prefeitura de Canoas de poder montar em Canoas um espetáculo daquele nível, ou seja, os canoenses vão ver um espetáculo produzido na sua cidade para eles. E um espetáculo luxuoso. Um espetáculo luxuoso. Espetáculo com tudo. E os porto-alegrenses terão chance também. Mas é lógico, principalmente agora com o fim da greve do metrô, desce na Estação Fátima. Exatamente. Desce na Estação Fátima, Fátima, caminha meia quadra. Já chega, entra no barzinho, o Bertoldo está lá também, já toma uma água mineral e já se prepara. O lugar é arejado, é bonito. E até isso fechou, foi uma coisa, porque contar essa história linda, que fala de amor, com essas pessoas, de uma forma hippie, né? Jesus, todos os personagens ali figurinados naquele parque, tudo aberto, com aqueles galpões de madeira na volta, que a gente fez o bar, tem os nossos camarins, dentro de um camarim dos atores, dentro de uma casa dessas. Legal. Então, todo um clima, a gente brinca com várias coisas, parece que a gente está vivendo uma aventura, porque a gente vai lá super cedo da tarde, 2 da tarde, passa o dia inteiro lá. Para se apresentar às 8. Sim. E eles não param das 2 às 8. Não param, a atividade é passagem de som, é aquecimento de corpo, aquecimento de voz, arrumar os objetos de cena. Então a gente fica horas juntos e é um grupo profi, fora os diretores todos, que o Zé comentou, os atores e cantores e bailarinos são todos muito bons, sabem o que tem que fazer e isso criou uma harmonia entre todos nós. E 2013 foi incrível. Acaba sendo um ano, né, que está sendo marcado por musicais, enfim, a gente sabe que tem outros sendo montados, o Apanhador. O ano que vem está vindo o Loop também, eu estou dirigindo o Loop, 100 anos do nosso Loop. Juliano Barreto, brilhando, roteiro do Arthur Pinto, ou seja, também vai ser um grande musical. Legal, obrigado pela presença aqui no programa. Mário. Obrigado. Um bom espetáculo. Bom, a gente sabe que terá temporada na Páscoa, né? Está com a temporada agora nesse final de semana. Mas atenção, canoenses, saiam das suas casas, porque quando vocês perceberem que não foram ver, vocês vão morder os dedos. E região metropolitana. Todo mundo. Metropolitana também, é lógico, pelo amor de Deus, Canoas é aqui do lado. Legal, gente. Então, até domingo, às 8 horas da noite, gratuito, no Parque Marizinho. Eduardo Gomes, gratuita a entrada. Saiba agora algumas das atrações musicais deste final de semana. A banda Mariposa se apresenta hoje no Parafernália. Às 23 horas, o grupo faz seu último show do ano, com um repertório que mistura arranjos de samba, baião e outros ritmos brasileiros. Acontece neste domingo o show da banda Nile, no Opinião. Os músicos estadunidenses se apresentam a partir das 20 horas. O músico Esteban Tavares volta a Porto Alegre para a apresentação neste domingo no Clube Silêncio. Em formato acústico, o show começa às 19 horas. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou atrás, não vou ter medo. Estação Cultura desta sexta-feira fica por aqui. Vamos encerrar o programa com blues, pois acontece hoje a festa em comemoração aos 7 anos do projeto Confraria do Blues. Será no Roadster Café Cultura, a partir das 10 horas da noite, com os grupos Fernando Noronha e Black Soul, seguido de Luciano Leães e The Big Chiefs. Tchau, um bom final de semana.